Como perder peso com obesidade e hipertensão. Conheça a dieta do metabolismo que realmente funciona. Você já percebeu como todo mundo tem uma opinião forte sobre dieta, mas quase ninguém fala do que realmente funciona quando a saúde está por um fio? A verdade é que perder peso com obesidade e hipertensão não é só uma questão de força de vontade, é uma batalha contra o próprio corpo. E se eu te dissesse que comer mais pode ser a chave para emagrecer com saúde? Pois é. Parece absurdo, mas essa abordagem já mudou a vida de quem estava no limite, com problemas como apneia do sono e risco de infarto iminente. A maioria das pessoas acha que para emagrecer precisa viver de salada e sofrimento. Só que isso só destrói o metabolismo, e o corpo aprende a guardar gordura com ainda mais teimosia. Agora imagine o oposto, uma dieta comendo mais com refeições fartas, sem terrorismo nutricional, e ainda assim, resultados rápidos e visíveis. É isso que propõe a dieta do metabolismo, criada pela doutora Érica Lisa, baseada em ciência e exemplos reais de superação com dieta. Heloísa é uma dessas histórias. Um motorista de ônibus comum como qualquer um de nós, que saiu do fundo do poço para uma transformação corporal impressionante. A dieta funcionou mesmo com a agenda apertada, com a vida corrida, com estresse e com o apoio da família. E se funcionou para ele, talvez funcione para você também. Mas antes, deixa eu te contar como tudo aconteceu. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quer aprender mais sobre como transformar seu corpo e saúde, já deixa o seu like. Isso ajuda a gente a trazer mais conteúdo como esse, cheio de dicas práticas e resultados reais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma novidade que pode mudar sua vida. Vamos juntos nessa jornada de transformação. A condição crítica de saúde de Paulo. Paulo, um motorista de ônibus de 55 anos, estava vivendo no limite. Com 136 quilos e sintomas graves como apneia do sono e roncos intensos, seu corpo dava sinais claros de que algo precisava mudar, e rápido. A obesidade e hipertensão já haviam se instalado como vizinhos incômodos e insistentes. Durante uma noite comum, ele chegou a ter 522 paradas respiratórias em apenas 8 horas. Dá para imaginar? É como se o corpo dele tivesse gritado por socorro, mas em silêncio. A rotina de Paulo parecia um looping eterno de fast food entre um trajeto e outro. Café da manhã pulado, almoço apressado, janta tarde da noite, uma receita certeira para o colapso. E mesmo quando tentava fechar a boca, a perda de peso rápida nunca vinha. É que não se trata apenas de comer menos, mas de comer certo. Essa lógica de cortar tudo nunca funcionou com quem vive uma rotina corrida como a dele e como a de muitos. A verdadeira transformação corporal exige estratégia, não castigo. O diagnóstico final, embora assustador, serviu como o empurrão que faltava. Ele sabia que continuar daquele jeito não era uma opção, e aí entra o grande divisor de águas, uma abordagem que não o colocasse em guerra com a comida. O segredo não era comer menos, mas sim escolher melhor. Foi quando ouviu falar da tal dieta para ativar o metabolismo. Uma ideia ousada, dieta comendo mais? Mas que para Frank soou como a última chance de respirar sem medo. E foi assim que ele chegou até a doutora Érica. A dieta do metabolismo como ponto de virada. A entrada de Paulo no consultório da doutora Érica foi mais do que uma consulta, foi o começo de uma mudança de mentalidade. Nada de dietas malucas ou shakes substituindo refeições. Ela propôs algo surpreendente: comer mais para emagrecer. Isso mesmo. A chamada dieta do metabolismo propunha a reativação do corpo por meio de uma estratégia alimentar inteligente. E o mais interessante? Ela se encaixava até na rotina puxada de um motorista de ônibus. A ideia era simples, mas poderosa: estimular o metabolismo em vez de enganá-lo com restrições. Nada daquela velha história de viver de folhas ou passar fome para perder barriga. Frank descobriu que podia comer com prazer, desde que com estratégia. E a perda de peso rápida começou a se tornar uma possibilidade real. A reeducação alimentar proposta incluía refeições balanceadas, frequência certa e até alimentos que antes ele achava que estavam proibidos. O segundo pilar exigia mais disciplina: horário. Carboidratos só até às 14 horas. Parece detalhe? Não é. Esse controle respeita os ciclos hormonais naturais do corpo, como a liberação de cortisol e insulina. Frank, que antes jantava macarrão à meia-noite, precisou se adaptar, mas com o tempo, viu que as noites ficaram mais leves.
E junto com o controle da glicose, veio o primeiro sinal de que a apneia do sono e emagrecimento podiam, sim, andar juntos. Já o terceiro e quarto pilares fechavam a equação: exercícios regulares e redução estratégica de carboidratos. 1 hora de caminhada rápida ou bicicleta a cada 2 dias já fazia diferença. Depois veio a fase de redução, focada em proteínas como frango grelhado, ovos, tofu e peixes, tudo bem servido sem miséria. Frank nunca passou fome. Isso é o que muita gente não entende: o controle de peso comendo bem é real, só precisa ser feito com método. E enquanto os ponteiros da balança começavam a ceder, algo mais profundo também começava a mudar. Componente psicológico e adaptação à rotina. No começo, o desafio não era só resistir aos alimentos antigos, mas lidar com a cabeça, e convenhamos, essa é a parte mais difícil. Frank sempre foi daqueles que comia para acalmar os nervos. Fome emocional tinha de sobra, mas ao longo da reeducação alimentar, ele começou a entender seus próprios gatilhos. Em vez de descontar o estresse em um doce ou pão com linguiça no posto, passou a preparar snacks saudáveis para levar, castanhas, frutas secas, até ovos cozidos. A mudança de rotina exigia ajustes reais. Como motorista e voluntário em autódromos, os horários dele eram bagunçados, mas a estrutura da dieta do metabolismo permitia certa flexibilidade. Ele aprendeu a montar marmitas práticas e rápidas, e a beber bastante água entre as viagens. Até mesmo jeitos de comer bem sem depender de micro-ondas no trabalho ele foi descobrindo. Resultado? A rotina virou aliada e não desculpa. Outra virada de chave importante foi o controle da ansiedade. Paulo criou pequenas âncoras emocionais, como ouvir uma música calma antes de comer ou anotar o que sentia nos momentos de maior compulsão. Isso ajudou a reconectar mente e corpo. Em vez de punição, a comida virou aliada. E quando a cabeça entra no jogo, meu amigo, aí é que os exemplos de superação com dieta começam a florescer. E a balança nem é o único termômetro disso. Resultados impressionantes em pouco tempo. Em apenas 5 meses e meio, Eloísa eliminou 30 kg, e o mais impressionante, 26 deles eram gordura corporal. Não foi mágica nem milagre, mas consistência com estratégia. A perda de peso rápida, quando feita do jeito certo, é totalmente possível. A balança registrava a queda, mas os exames confirmavam a revolução silenciosa acontecendo por dentro. Colesterol despencando, glicemia estabilizada, pressão sob controle, uma reviravolta na obesidade e hipertensão. E sabe aquela apneia do sono que o fazia parar de respirar mais de 500 vezes por noite? Sumiu, como num passe de mágica, mas com suor, foco e disciplina. Pulo voltou a dormir tranquilo, sem roncos, sem acordar ofegante e principalmente sem medo. A apneia do sono e emagrecimento caminhavam juntos, e pela primeira vez em anos, ele acordava descansado e com energia para encarar o dia. Não era mais o mesmo homem e não só por fora. Além dos números, veio algo que nenhuma dieta convencional entrega: autoestima. Ele começou a se vestir melhor, a sair mais, a se olhar no espelho com orgulho. As pessoas no trabalho notavam, os amigos comentavam, e ele sorria com aquele ar de quem sabe o que fez. Aquilo era mais do que uma transformação corporal, era um renascimento. Mas ele mesmo dizia, nada disso teria sido possível sozinho, porque até o guerreiro mais forte precisa de apoio. O apoio essencial da esposa. Por trás de todo grande resultado, quase sempre existe alguém que segurou a barra nos bastidores. No caso de Paulo, foi Marion, sua esposa. Ela não só preparava as refeições conforme as orientações da doutora Érica, como também dava aquele empurrãozinho nos momentos de fraqueza. Sabe quando bate a vontade de abrir o armário e atacar um pacote de biscoito? Era Marion quem aparecia com uma alternativa saudável na mão e um sorriso no rosto. O apoio familiar na dieta se mostrou o fator invisível mais poderoso de todos. Mais do que cozinhar, ela acreditava junto. Paulo conta que nas semanas mais difíceis, era a voz de Marion que fazia a diferença, não como uma cobrança, mas como uma parceira de jornada. Quando ele pensava em desistir, ela o lembrava de como a dieta comendo mais já estava mudando tudo, o corpo, o humor, até o casamento. A sintonia entre eles cresceu, e a casa virou um ambiente de suporte, não de sabotagem. Uma base sólida para que os resultados reais de dieta continuassem surgindo.
E esse é um ponto pouco falado, mas crucial: ninguém emagrece sozinho de verdade. Pode até perder uns quilinhos, mas manter o foco requer uma rede de apoio. Marion foi o exemplo vivo de como a união faz força na cozinha, nos elogios, nas conversas durante as caminhadas a dois. Paulo teve em casa não só uma esposa, mas uma aliada estratégica. E é exatamente esse tipo de parceria que torna uma simples dieta para ativar o metabolismo em um estilo de vida duradouro. Então me diz, depois de tudo isso, o que ainda te impede de dar o primeiro passo? Você vai esperar um diagnóstico mais grave para entender que seu corpo está pedindo socorro? A história do Frank prova que é possível vencer a obesidade e hipertensão, eliminar a apneia do sono e transformar completamente sua vida com uma abordagem que respeita seu corpo e seu prazer em comer. A dieta do metabolismo não é mágica, mas é quase, se você aplicar de verdade. Você já pensou como seria sua vida daqui a 6 meses, se começasse hoje? Como seria acordar leve, dormir em paz, vestir a roupa que quiser e, acima de tudo, recuperar o controle? A mudança começa com uma decisão, e você está a uma escolha de viver o seu próprio exemplo de superação com dieta. Agora me conta nos comentários, qual é o seu maior desafio para começar? E o que você já tentou e não funcionou? Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho e vem aprender mais com a gente sobre reeducação alimentar, controle de peso comendo bem e estratégias reais que funcionam de verdade. Vamos juntos nessa transformação!